Meus amigos, a paz esteja com todos vocês. Um ótimo dia para todos, tá? Nós vamos aqui mais uma vez transmitir a palavra santa e viva do nosso eterno e maravilhoso Deus. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá bom? Você é muito bem-vindo. Você que já é inscrito, compartilhe, tá? E se você for se inscrever, também compartilhe, deixa aí o seu like também, que é aquele joinha, para que o YouTube ele entenda que o conteúdo ele é bom, né? Perdão, deixa eu tomar um gole d'água. Para que o YouTube ele entenda que o conteúdo é bom e possa levar, né, esse vídeo, essas mensagens a mais pessoas. A colaboração que eu peço para você é o seu like, tá? O seu gostei. E vamos fazer cumprir Marcos 16:15, que é a base desse canal, tá? Bom, eu falei para vocês que eu não acabei ainda o estudo sobre a Igreja de Cristo. Então hoje nós vamos falar mais um pouco, nós vamos ver mais um tema que pode ser incluído dentro dessa série de mensagens falando a respeito da Igreja de Cristo. E hoje eu vou falar algo que eu tenho certeza que entristece o coração de Deus, porque eu, como ser humano, confesso para você que eu fico triste em ver irmãos, né? Irmãos em Cristo, né? Cristo é um só. Irmãos em Cristo brigando, né, entre si, igrejas brigando entre si, uma querendo ser melhor do que a outra, cada uma puxando, vamos falar no ditado popular, sardinha para sua própria congregação, para sua própria igreja. E é muito triste isso, porque nós trabalhamos para o mesmo reino, inclusive é a nossa mensagem de hoje. Nós que somos de Deus, nós estamos trabalhando, levando as pessoas para o mesmo reino, né? Independentemente qual seja a placa denominacional, não importa, cada igreja tem o seu sistema, cada igreja tem as suas, né, os seus estatutos, mas a igreja de Cristo é aquela igreja que leva a Cristo, né? É claro que existe a igreja dos falsos profetas, eu combato mesmo, a igreja do falso profeta eu combato mesmo. Qual que é a igreja do falso profeta? É aquela igreja que leva a pessoa ao caminho mais fácil, aquela igreja que leva as pessoas a não querer renunciar, aquelas pessoas que deixam as pessoas confortável no seu pecado. Essas igrejas eu combato mesmo porque não são igrejas de Cristo, são igrejas implantadas por Satanás, né? São igrejas, são sinagogas de Satanás, como dizem em Apocalipse. Existe uma igreja aí que é a igreja inclusiva, que a pastora dessa igreja, ela outrora, ela era uma pastora de Deus, né? Ela era uma pregadora de Deus, vamos assim dizer, e de repente ela se assumiu novamente no homossexualismo e acabou abrindo uma igreja aí, casando com outra mulher, se tornando a igreja inclusiva. Aquela igreja que concorda com o pecado, deixa a pessoa confortável no seu pecado, né? Então essas igrejas eu combato e digo para você, se você quer servir a Deus, não pise os seus pés nunca nessa igreja, porque essa igreja aí não tem nada de Deus.
Meu amigo e minha amiga, você que é homossexual, você que é alcoólatra, não estou aqui fazendo um vídeo preconceituoso, de forma alguma. Pelo contrário, todos são bem-vindos nesse canal. Mas você tem que entender uma coisa, que a verdade liberta. A palavra é a verdade, Jesus é a verdade. E o homossexualismo não está no agrado de Deus, porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus fez o homem e a mulher, isso é incontestável, né? E tudo que vai contra isso obviamente, é o espírito do anticristo, de Satanás. Então, esse tipo de igreja eu combato mesmo. Igrejas que concordam com o aborto, igrejas que concordam, que fala que a pessoa não precisa parar de beber, parar de fumar, que deixa a pessoa confortável no pecado. Ou seja, resumindo, apresenta para a pessoa o caminho mais fácil, sem renúncia. Então essa igreja não é de Cristo. Agora, se a igreja é uma igreja que prega contra o pecado, é uma igreja que prega a salvação, é uma igreja que leva as pessoas ao arrependimento, à renúncia do pecado, que leva Cristo verdadeiramente para as pessoas. Cristo, o evangelho de Cristo é o quê? Mudança, conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Então, se a igreja leva a pessoa à conversão, se a igreja leva a pessoa ao caminho mais difícil, ao caminho da renúncia, né? Então essa igreja é de Cristo. Então eu fico observando muitos irmãos aí falando mal uns dos outros. Tem pessoas que até criam canais na internet para ficar apontando a igreja do outro, falando, igrejas que você não deve frequentar. Aí ele coloca a placa das igrejas. É triste isso, né? Um irmão falando mal do outro, uma igreja falando mal da outra. Porque Jesus disse que nós deveríamos pregar o evangelho, sabe? E a pessoa que abre um canal no YouTube, ou um canal de televisão, um programa de rádio, para ficar falando mal de outras igrejas, ela tem que entender que ela está fazendo isso com o dinheiro do povo, dinheiro sagrado, oferta, dízimos, que dinheiro que tem que ser revertido para pregar o evangelho. E às vezes tem pessoas que abrem canais na internet, ou no rádio, ou na TV, né? Compra lá um espaço para ficar falando mal da igreja tal, da igreja fulano de tal, puxando placa para sua própria igreja. Porque a minha igreja é a verdadeira igreja, a minha igreja é a igreja revelada, a fulana de tal, a igreja fulana de tal, é a igreja do diabo. O que é isso? Eu repito, independentemente da placa da igreja, se ela está levando Cristo para as pessoas, que é o caminho estreito, o caminho da salvação, o caminho da renúncia, né, o caminho que é contra o pecado, essa igreja é de Cristo. Independentemente qual seja seu estatuto, seu costume, né? Tem igrejas que não pode cortar cabelo, não pode pintar unha, não pode fazer isso, aquilo outro, não importa. Se essa igreja ela está pregando Cristo, se o pastor quer impor regras humanas, aí ele vai prestar conta com Deus do que ele está fazendo, né? Mas se é uma igreja que tem a base, que é a Bíblia, prega contra o pecado, nós não devemos ficar criticando. Cada igreja tem o seu jeito, a sua maneira, a sua forma de trabalhar, desde que esteja dentro da palavra de Deus, não fira o evangelho, não fira o que está escrito. Então nós estamos caminhando aí para o mesmo reino. A igreja de Cristo deveria ser mais unida, parar de ficar se degradando entre si, né? Tivemos um período de Covid aí, que as igrejas não puderam abrir, todo mundo foi para onde? Para a internet, né? Ou seja, adiantou a pessoa ficar puxando placa para si mesmo, se no tempo de Covid a igreja não pôde abrir? Então nós temos que parar com isso e ver que
O que vai entrar no céu não é a placa da igreja A, B ou C, mas é um povo santo, zeloso de boas obras, que não se corrompeu com esse mundo, lavou as suas vestes no sangue de Cristo e, como noiva preparada, com a lâmpada acesa, está aguardando o noivo. Essa é a igreja de Cristo. Então nós trabalhamos para o mesmo reino. E eu vou deixar para você dois versículos do texto sagrado. Você vê que desde antigamente já acontecia isso, né? Lá em Marcos 9:40, para você entender o que aconteceu aqui nos versículos anteriores a esse. Alguns discípulos de Jesus, eles viram outras pessoas, outros discípulos, fazendo a mesma coisa do que eles, curando, libertando. E dois desses discípulos de Jesus, eles ficaram indignados, eles ficaram bravos, né? Aí foram até aqueles homens que estavam fazendo isso e proibiram eles. Por quê? Porque eles não faziam parte dos 12. Eles quiseram proibir os outros de fazer as obras de Jesus. Por quê? Porque não faziam parte dos 12. Aí quando eles foram falar isso para Jesus, Jesus chamou a atenção deles. Aí no versículo 39, antes do 40, Jesus falou assim para eles, não os impeça, porque ninguém que faz milagre no meu nome fala mal de mim. Ou seja, se a pessoa está fazendo uma obra no nome de Jesus, ela está fazendo o que Jesus mandou. Mas e aqueles que andam no pecado, e aqueles que andam no erro e são usados por Deus? Talvez você me questione. Meu amigo e minha amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Dom não vai levar ninguém ao céu. O dom espiritual é para a pessoa exercer o ministério, ser usada por Deus. Mas o dom não vai levar ela para o céu. E se a pessoa não quiser se consertar, quiser aceitar o pecado, viver no caminho errado, ainda que ela seja usada nas mãos de Deus, mas ela não vai entrar no céu. Mas ela está fazendo a obra de Deus. Agora a salvação é outros 500. Se a pessoa não andar com Jesus, obviamente ela não vai entrar no reino de Deus. Mateus 7:22 fala isso. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Eles vão alegar que fiz isso, fizeram aquilo, e Jesus vai virar para eles, apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Mas em Mateus 7:22 foram pessoas que foram usadas, fizeram a obra, mas não vão entrar no céu. Então, o fato de alguém ser usado não significa que essa pessoa seja de Deus, tá? Mas ela está sendo usada. E se ela está fazendo a obra de Deus, está fazendo conforme a palavra diz, ela está cooperando com o reino de Deus. Agora, se ela quer viver no caminho errado, não quer andar certo, aí já é problema dela. Aí ela vai se acertar com Deus. Mas ela está fazendo a obra de Deus. Lembra do Judas Iscariotes? Quem que o Judas era? O Judas era discípulo. E Jesus sabia o que o Judas fazia. Jesus sabia que o Judas roubava, que o Judas era bandido. Mas você vê que Jesus, assim como Jesus deu autoridade para os outros, Jesus também deu autoridade ao Judas. Mas a gente sabe qual foi o destino do Judas. Então, se a pessoa anda errada, o destino dela é a perdição, obviamente. Mas o fato dela ser usada nas mãos de Deus, isso aí é Deus quem usa. São dons
espirituais. Então foi o que Jesus disse, que ninguém que fala no meu nome, que faz milagre no meu nome, fala mal de mim. Mas vamos voltar aqui à nossa mensagem, trabalhando para o mesmo reino. Aí no versículo 40, Jesus diz assim, e quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, Jesus falou assim para eles, olha, mesmo que eles não sejam do nosso grupo, mas eles estão fazendo o que eu mandei. Então eles estão cooperando com o reino dos céus. É hoje o que acontece. Se o irmão não pertence à sua igreja, não vai criticar ele, não vai falar que ele é do diabo. Não. Se a igreja está fazendo o que Jesus falou, essa igreja pertence, essa igreja está fazendo a vontade de quem? De Deus. Está trabalhando para o mesmo reino. Está trabalhando para o mesmo propósito. A gente tem que entender isso, meu amigo e minha amiga. O reino de Deus não pode ser um reino dividido. O diabo, ele quer dividir a igreja de Cristo. Em Mateus 12, 25, é sério isso. Jesus falou que um reino dividido contra si mesmo não ficará de pé. Quando toda casa, família que se divide, será devastado, será destruído, porque não dá para se trabalhar debaixo de divisão. Você vê que até o reino de Satanás é um reino unido. É o que eu quero que você entenda. Jesus, ele disse aqui nesse mesmo capítulo de Mateus 12, que Satanás, ele não expulsa Satanás. Demônio não expulsa demônio. Ou seja, os demônios, eles podem não amar um ao outro, porque o diabo não existe amor nele. Os demônios, eles não se amam. Mas quando se tratam de agir na vida de alguém para destruir, eles são unidos. Bobo é aquele que pensa que o reino das trevas é um reino desunido, que é cada um por si. Não é, não. O reino de Satanás é um reino organizado, é um reino unido. Você pode ver aí os centros de Umbanda. Eu, particularmente, eu nunca vi um centro de Umbanda falando mal de outro centro. Nunca vi. Eu, particularmente, nunca vi. E às vezes a gente vê a igreja A falando mal da igreja B. Pastores até usando de demônios que se manifestam para entrevistar o demônio e falar assim, demônio, é você que age naquela igreja? É lógico que o diabo vai falar que é. Por quê? O diabo quer ver o povo de Deus brigando entre si. O diabo quer ver o circo pegar fogo. Para começar, se tem uma coisa que eu sou contra, é entrevista a demônio. Não tem que entrevistar. Demônio manifestou, tem que mandar embora. A única coisa que Jesus perguntou para o demônio foi o nome dele e nada mais. Não tem que ficar dando microfone para demônio ficar falando o que está fazendo na vida da pessoa. A Bíblia já fala o que o diabo faz. João 10, 10. Ladrão para roubar, matar e destruir. A gente sabe disso. Então, às vezes, aí o demônio manifesta na igreja A, ele vai falar mal da igreja B, porque ele quer ver os irmãos brigando mesmo entre si. E tem grandes líderes religiosos de igrejas que estão sendo enganados por esses demônios, pelos espíritos enganadores. Sabe? E o diabo, ele quer ver o povo de Deus brigando entre si. Porque um reino dividido, o que vai acontecer? Vai se enfraquecer. É só você olhar para a Bíblia Sagrada que você vai ver quando o reino de Davi se dividiu. Absalão se levantou contra o próprio pai e dividiu o reino de Davi ficou enfraquecido. É claro que Deus, ele fez justiça, né? Deus, ele operou, né? Isso foi, infelizmente, Absalão foi morto, né?
Mas o reino ficou enfraquecido, porque ficou uma turma para o lado de Davi e uma turma para o lado de Absalão. Então o reino dividido não presta, meu amigo e minha amiga. Quem gosta de divisão é Satanás, é o diabo. Então o povo de Deus tem que aprender a ser unido. Se o povo de Deus aprendesse a força que a união entre irmãos existe, olha, a igreja seria uma igreja mais forte do que é. Lembra em Atos 12, quando Pedro foi preso? O que a Bíblia diz? Que a igreja, ela se reuniu em oração para que o Pedro fosse liberto. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, meus amigos, vamos parar de ficar brigando entre si. Vamos parar de ficar brigando entre nós. Estamos trabalhando para o mesmo céu, vamos morar no mesmo reino. Vamos morar na mesma cidade santa, a nova Jerusalém. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir.